No século XV, na Europa, começavam as grandes navegações. A vida mudaria radicalmente. Qual a importância de discutir a evolução do homem a partir da viagem ao redor do mundo? Afinal, por que estudar história? O que pode mudar na sua vida a partir disso? Para essas e outras perguntas, um pouquinho de educação. Meus convidados são o ator Tony Correia e o mestre em História Álvaro Melo. Muito bem-vindos ao programa. Começar com isso, quer dizer, as grandes navegações começam lá no século XV, mas essa volta ao redor do mundo, e você faz todo um trabalho em relação a isso, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ocorre a partir de... 1519, faz 500 anos que começou a primeira volta ao mundo. A heroica viagem de circunnavegação, iniciada e idealizada por Fernão de Magalhães, um português, mas ao serviço de Espanha, e que é concluída por Sebastião de Elcano, um espanhol. Rapidamente, mas para se ter uma ideia, saíram 5 barcos com 240 homens. 3 anos depois, voltou um barco, a nau Vitória, com 18 pessoas a bordo. Nossa! Mas o mundo não era mais o mesmo. A nau era a Vitória, o porão estava carregado de especiarias, uma fortuna. Mas a maior riqueza era o que aqueles 18 homens tinham para contar. Tudo aquilo que eles iam revelar. Não é? É curioso também, para concluir essa parte, eles chegaram descalços, mortos de fome e de sede. Assim que pisaram em terra na Espanha, de onde eles tinham saído. O que é que eles pediram? Água, seria lógico. Alguma comida, estavam morrendo de fome. Não. Pediram velas para acender e ir pagar a promessa. Para eles estarem vivos era um milagre. Porque no meio da tempestade, quando o fio que nos liga à vida parece mais frágil que o da teia de aranha, que os joelhos dobram, acaba a vaidade e a manha. Se eleva a alma, reza, faz a promessa. Para eles estarem vivos era um milagre. Eles diziam para aprender a rezar, vai navegar. Consta do seu espetáculo, porque Tony está dirigindo um espetáculo que fala exatamente a respeito dessa história. E agora você me falou um trecho que me pareceu que consta do espetáculo. Sem dúvida. Não, é uma viagem realmente fantástica. É o clímax das viagens, das grandes viagens de descobrimento da Escola de Sagres. O professor Álvaro também vai nos falar sobre... É isso que eu queria perguntar para o Álvaro, porque Tony está falando, olha, foram saíram... 240. 240, voltaram 18. Então, só para as pessoas que estão em casa entenderem qual o tipo de intempérie que essas pessoas costumavam enfrentar durante uma viagem desse porte. Todo tipo de intempérie, né? Desde as tempestades, né? Há uma doença muito comum naquela época que era o escorbuto, tá? Era o tifo, era a fome. A água, por exemplo, era estocada em barris de madeira e ela apodrecia. E aqueles homens comiam, para sobreviver, eles começaram a comer até ratos. Eles comiam tudo, né? Então você pode imaginar o que é que aqueles homens sofriam durante todo esse período, né? Então, quando a gente hoje fala das dificuldades que nós temos, a gente esquece que aqueles homens, eles desbravaram o mundo. Tudo que a gente tem hoje aconteceu a partir do século XV, XVI. Foi ali que começou, realmente, que se considera a grande primeira globalização. É quando se tem noção do que é o mundo, porque até então ninguém sabia o que era o mundo. Então, eu costumo brincar com meus alunos o seguinte: você imagina você sair hoje na rua e dar de cara com um ET, né? Foram o que aqueles europeus sentiram quando eles chegaram numa terra que eles não conheciam, achavam que não existiam e viram gente completamente diferente da deles, né? De um tipo físico completamente diferente daquele tipo europeu. Hábitos, tudo? Tudo, totalmente diferente. A carta do Pero Vaz e Caminha, quando ele chega ao Brasil, é interessantíssima, porque ele diz o seguinte: os índios e as índias, eles viviam nus, e eles não tinham nenhum esforço em cobrir, que ele chama, as suas vergonhas. O que são as vergonhas? Eles estavam nus, eles não tinham vergonha de nada. Eles não tinham vergonha de nada. Então você vê, o primeiro choque, né,
dessas culturas. Isso tudo acontece no século XV. Então, a partir daí, a gente pode dizer que começa realmente o mundo moderno, a modernidade, aquilo que realmente mudou a cabeça do homem. É a partir daí. Tony. Para dar um complemento sobre a fome, porque nessa viagem, para compreendermos o porquê da viagem, Fernão de Magalhães ele montou uma startup. Na verdade, ele primeiro foi pedir emprego ao rei Dom Manuel, que negou. Ele até merecia, mas o rei negou. Aí ele então decidiu montar uma startup, tipo, olha, eu vou chegar às especiarias, porque hoje ninguém fica de boca aberta perante um saco de pimenta ou de cravo. Mas na altura, isso valia mais do que o ouro. Sim, e A até corrida do ouro. a chegada, né, a ida ao Oriente, que é onde tinham as especiarias, Isso estava mesmo. impedida pelos turcos ali por Exatamente. terra, então tinha que ir pelo mar. Então, eles tinham que encontrar o caminho. E os portugueses, com Vasco da Gama, encontraram um caminho dobrando a África. E lá chegaram. Agora, Magalhães diz ao rei, não, mas eu vou fazer o mesmo que o Vasco da Gama fez dobrando a África, dobrando a América. Mas isso para o rei português não me interessava, ele já estava nas especiarias, dobrando. Sim. Aí, quando ele agora adapta melhor a startup e oferece isso ao rei de Espanha, a Carlos I, aí sim, e ainda por cima ele disse ao rei, segundo os meus cálculos, as Molucas, que era a terra das especiarias, ficam do lado espanhol. Porque, para lembrar, o mundo foi dividido em dois. Sim, tratar as Para o lado, Tordesilhas. digamos, direito, leste, era o mar dos portugueses. E à esquerda, o ocidente, era o mar espanhol. E Magalhães diz então ao jovem rei Carlos V, olha, tenho uma passagem do Atlântico para o outro mar, que ninguém conhecia. Mas isso é uma maluquice. Alguns achavam que ele estava delirando, mas ele afirmava que sim, que tinha uma passagem. E aí diz então isso ao rei, olha, eu vou encontrar a passagem e vou chegar nas especiarias, ainda por cima as especiarias são espanholas. Bom, aí o rei decidiu bancar a startup dele e realmente deu-lhe esses 5 navios e com os 240 homens. Agora, por que a gente sabe isso tudo? Também é interessante. Eu já vou falar sobre a fome que foi. Porque um jovem italiano, um jovem aventureiro, Antonio Pigafetta, ele ouviu que no mar se encontravam maravilhas. Ele queria ir. Aí, quando soube que o Magalhães estava montando, então, essa expedição, foi ter com ele. Capitão, eu também quero navegar. Mas ele não era experiente. Mas a aventura é sorte. Daí é que deu a palavra aventura. Mas o Magalhães não estava querendo propriamente gente à aventura, queria homens experientes. Sim, sim. Só que o amigo Pigafetta, a família dele era amiga do rei e do papa. E o Magalhães também não era bobo, aí perguntou-lhe, então, o que é que sabes fazer? Eu falo várias línguas e posso escrever o diário da viagem. Então tá bem, então vai ser o nosso escrivão. E foi, um excelente escrivão. E, para a alegria nossa e dele, naturalmente, ele é um dos 18 que escapou. Caramba. Por isso nós sabemos tudo o que aconteceu nessa viagem. Né? Graças a essa Ao Antônio aventura Pigafetta. que se mostrou muito útil. Isso mesmo. Agora, o que é que ele nos diz sobre a travessia do Pacífico? Depois já falaremos como é que eles encontraram o Pacífico. Porque uma coisa é delírio, outra é sonho. Qual é a diferença entre sonho e delírio? O delírio nunca se realiza. O sonho, sim. Ele é compartilhado, se monta uma estratégia, uma equipe, com perseverança, e diz aí Cervantes, o espanhol, que a perseverança é a mãe da boa sorte. E eles tiveram sorte, mas vamos ver, até lá chegar, eles sofreram muito. Mas, finalmente, um estreito, mas depois eu já falo mais sobre isso. Vou falar agora na travessia. Então, do outro lado, o Pacífico. O que é que o Pacífico chama Pacífico? Quem é que lhe deu o nome? Infelizmente, isso não se ensina. É uma pena. Álvaro, pelo que o Tony está falando, assim, tem várias lições, a gente está conversando aqui, várias lições, não só necessariamente da disciplina de história, mas que podem ser dadas na disciplina de história a partir desse episódio. Porque vocês falaram aí para mim da ousadia de um homem que faz a primeira startup, vamos dizer assim, do planeta. De outro homem que diz, olha, eu vou porque eu quero conhecer aquilo ali e ao mesmo tempo desse homem se olhar e falar, eu posso ser útil naquilo outro. Quer dizer, isso também é importante a gente conversar e trocar com as crianças, com os adolescentes.
Você faz isso em sala? Como é que é esse processo? Eu costumo, como o Tony fala, né, brincar usando termos atuais para descrever certas coisas do passado, né? Por exemplo, esse lance do Magalhães, que ele vai buscar um caminho diferente para a Espanha, né? Existem várias interpretações dessa aliança que ele fez com o rei da Espanha, tá? Ele, português, propondo um trabalho para o rei da Espanha. De qualquer maneira, é interessante a gente ver o seguinte: o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo em dois. Né? Então, vamos dizer, como o Tony falou, do lado direito, né, pertencia a Portugal. Isso. Então, as Molucas, que era o objetivo da viagem, eram ilhas cheias de especiarias, ficava do lado português. Então, o Magalhães pensou o seguinte, brilhante da parte dele: você pega o globo terrestre e transforma num planisfério, ou seja, coloca ele no plano. Né? Sim. E ele simplesmente fez o seguinte: bom, isso aqui é do lado direito, tá certo. Então eu vou passar para o outro lado e vou chegar às Molucas pelo outro lado. E vou provar no planisfério que as Molucas eu consigo chegar pelo oeste, pelo lado esquerdo. Esse estado do lado esquerdo pertence à Espanha. Genial, genial. Não é genial? Genial. Então, genial. quer dizer, e veja bem, nós não tínhamos satélites, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos absolutamente nada. E esses caras fizeram esse tipo de coisa. E o que eu procuro mostrar na sala de aula é exatamente isso. A genialidade não está no dia de hoje. A genialidade está no passado. Eu tive a oportunidade de visitar a ponte de comando de um navio moderníssimo, né? E falando com o comandante, ele me mostrou o seguinte: olha só, a gente tem aqui esse radar que ele calcula um navio que está vindo lá no horizonte, tá? E ele já calcula a rota. Agora, se a gente tiver um apagão geral aqui, a gente vai pegar os mesmos instrumentos que aqueles navegadores lá no século XV usaram. Aham. Nós somos bússola, obrigados, a bússola, o monte. sextante, tudo isso. Nós somos obrigados a conhecer esses equipamentos, porque eles é que nos vão servir. Então você imagina o seguinte: aqueles computadores, aquele equipamento brilhante, tudo mais, é útil, tudo bem. Mas se ele falhar, são os instrumentos do século XV que vão salvar o navio. Tem Então, muito quer dizer, menos fantástico. chances de falhar você com uma bússola na mão Exatamente. do que um Exatamente. computador de bordo. E é isso que nos permite navegar. Como é que eles puderam se afastar da costa e nesta viagem ficar um mês, 2 meses, 3 meses, 99 dias vendo céu e mar e não se perderam? Eles não se perderam porque navegar é preciso. Exatamente. Se baseia na precisão dos astros, na precisão dos instrumentos, na precisão matemática. Posso medir a altura do Sol e das estrelas e com a matemática calculo com precisão a latitude. E a latitude com a velocidade, eram os nós da corda, 1 nó, 2 nós, 3 nós, agora sei onde estou, posso me situar, posso ir e voltar. Então, navegar tem a precisão que a vida não tem. Viver não é preciso, o tempo e o imprevisto acontecem. Agora, por outro lado, quando no meio da tempestade aquela onda virou um gigante em cima do barquinho, Nossa, por que acho não que desistir? Por que continuar, perseverar aqui, chegar, ir mais além, dar a volta ao mundo? Isso é possível porque navegar é preciso. Agora, no sentido de transformar uma tarefa em missão. Se deixar, ele vai fazer um espetáculo aqui. A gente fica, mas eu e então, Álvaro, te ouvindo. Como é que foi essa... Qual a ideia e qual o projeto? O pessoal está em casa e fala assim, caramba, ela está falando de um projeto. Vamos falar um pouquinho do teu projeto. Sim, então meu projeto é destacar esta viagem, que Portugal contar e essas Espanha histórias todas. pediram à Unesco que isso seja considerado patrimônio da humanidade. Magalhães esteve aqui, e nós não vamos falar nisso, sobretudo os cariocas. Mas não sou carioca, esse é o Brasil, é a nossa história. Quando a Escola de Sagres era a NASA da época. Magalhães, que aqui quase ninguém fala, é o mais respeitado em todo o mundo, sobretudo pela comunidade científica. Perfeito. Ele deu nome ao pinguim, Pinguim Magalhães. Deu nome às constelações lá em cima, nuvens de Magalhães. Porque naquele céu foi a primeira vez que desenharam aquilo. O estreito que ele finalmente encontrou leva o nome dele, Estreito de Magalhães. Olha para a Lua, tem as crateras de Magalhães. Olha para Marte, tem as crateras de Magalhães. Uma das naves americanas se chama Magalhães. E dentro de alguns meses vai entrar em funcionamento o telescópio gigante. 10 vezes mais preciso que o Hubble. Como é que ele se chama? Magalhães. Isso. Mas agora então vamos ver a chegada no Pacífico.
que é fantástico é que todo mundo devia saber isso. Você olha para o mapa do mundo, Oceano Pacífico, o maior oceano do mundo. Por quê? Quem deu o nome? Bom, assim que eles saíram do Brasil, digamos, do Rio, eles procuravam então essa passagem. E logo depois ali do Rio Grande do Sul viram uma grande baía. Isso é aqui, eu não falei, eu sabia. Só que a água mudou de comportamento. Foram provar, era doce. Era a bacia do Rio Prata. Não era passagem. Tiveram que voltar para trás. E agora, rumo a sul, e lá vão. Começou a chegar o inverno. Os espanhóis não queriam, mas Magalhães rumo a sul. E foi, teve um motim. Ele resolveu, rumo a sul. Até que, um ano depois de estar aqui, eles estiveram aqui em dezembro de 1519. Em outubro de 1520, uma baía novamente. Eles entraram, era frio, uma corrente contrária, os ventos também, lá em cima a neve. O mar parece que não tinha fundo. À noite, vinham do lado esquerdo umas fogueiras. Quem é que pode morar num lugar desses? Chamaram essa terra a Terra do Fogo. Eles é que deram o nome. Como também a Patagônia. Por que se chama Patagônia? Eram as pegadas dos índios grandes. Porque os índios eram altos mesmo. Mas com o frio botavam nos pés umas peles. Deixavam uma patada, que em espanhol antigo é Patagón. Magalhães chamou aquela região Patagônia. Depois, mais abaixo, então, a Terra do Fogo. Mas a água continuava salgada. Então aquilo era terrível, mas continuava salgada. Um navio já tinha afundado. O outro sacaneou, fez que se perdeu, voltou para trás. Eram agora 3 que continuaram, porque ele se chama estreito, mas é comprido. São mais de 500 quilômetros. E finalmente, olha que maravilha, no dia 28 de novembro de 1520, capitão, chamam. O Pigafetta também, todo interessado. À frente, um mar imenso, azul, calmo. Embora durão. Chegaram Magalhães, no momento pacífico. Olha aqui, exato. Olha aqui, que coisa curiosa e fantástica. Quando a gente olhar para o mapa do mundo doravante, pense nisso. Isso não é para ficar com ufanismo, mas o mundo deve isso. Bom, mas antes disso, vamos lá. Eles olham para aquele mar imenso azul. Ele, embora durão, se emociona, chora, a tripulação também. Pá, uma salva de canhões. Esquecem a dor, dão louvor. E aí, emocionado, ele chama os oficiais e diz: senhores, navegamos agora em águas que ninguém navegou. Para que sempre encontremos este mar calmo como esta manhã, eu o chamo de Pacífico. E Tanta assim coisa o que a gente batizou. vai... Aí as pessoas falam assim, eu queria que você falasse disso, Álvaro. As pessoas falam assim, poxa, legal, a pessoa que está assistindo, caramba, que curiosidade. Quando a gente escuta é bom porque a gente gosta de ouvir história. E aí pode ter um povo do contra que fala assim, mas pô, cultura inútil, por que eu vou saber que foi o cara que falou, que botou lá o nome Pacífico, não sei... Queria que você, Álvaro, enquanto professor, falasse da importância de a gente saber tantos detalhes, tanta riqueza de algumas histórias que a gente pouco fala até na escola, virem à tona e a gente poder discutir sobre isso. Isso aí passa muito também, eu acho, né, pela aquela coisa da curtição da sua cidadania, né? A gente no Brasil, infelizmente, ainda não tem uma construção de uma cidadania. Nós não temos aquela ideia da necessidade de conhecer as razões que nos fazem ser o que nós somos. Entende? Então, o que acontece é o seguinte, não há interesse porque, primeiro, já ouvi isso de muito aluno, história é política. Política não presta para nada, então eu não quero saber de nada. Esquecendo que nós somos seres políticos Exatamente, por natureza. exatamente. Aí eu falo para eles, você faz da nossa política, Constituição. Você faz política o dia todo, você faz política com a sua namorada, com a sua mulher, com o seu chefe, com o seu amigo. Inclusive, quando você diz que não está Não fazendo, política, você está Você está fazendo, porque a política é a arte da negociação, e você negocia o tempo todo, né? Então, isso é política. Agora, infelizmente, os exemplos de política se confundem com políticos, né? E a nossa história, infelizmente, não é muito agradável com relação a isso. Então, cria-se também essa coisa do não interesse pela história e também a maneira como a história ainda é ensinada, apesar de não ser mais aconselhado ou mais prático ser assim. A história não pode ser decoreba. Mas as pessoas... De data, né? Tem que ter o ano corretíssimo, Exato. Redondinho do que aconteceu. Tanto que a gente viu, a gente não precisa saber, né? Ele sabe, eu sei, mas não precisamos saber exatamente quando começou a viagem de Magalhães. Ela começou pelo século XVI, né? Para nós isso é suficiente. Depois a gente entra no detalhe, né? Agora,
o importante é você conhecer o processo histórico, o processo que nos levou a ser o que nós somos. Então, é muito comum a gente hoje, por exemplo, falar da sociedade brasileira. Mas o que é a sociedade brasileira? A sociedade brasileira é uma sociedade que até um século atrás era composta por escravos e senhores. Uma parcela mandava, a outra obedecia. Sim. E, logicamente, que essa parcela que mandava tornou-se elite dirigente. Sempre foi aquilo que nós chamamos em sociologia, em história, em ciência política, a elite dirigente. E essa elite dirigente, ela tem até hoje aqueles vícios de mando. E você tem uma outra parte da sociedade que obedece. Por que essa, Tony e Álvaro, por que essa primeira volta ao mundo é tão pouco, porque vocês acham, tão pouco falada aqui no Brasil? Você mesmo está falando que Magalhães deu nome a tanta coisa ao redor do mundo e aqui no Brasil. Como é que se explica isso? Então, houve um antes e um depois desta viagem. Todos os mapas da época se tornaram obsoletos. Entende? Porque realmente não se conhecia a Terra. Achava que tinha 20 mil quilômetros, ela tem 40 mil. Tinha um oceano maior de todos, que era desconhecido. Eles viajaram 20 mil quilômetros vendo céu e água. Quanto à comida, faltou a comida. Os ratos já não tinha mais, custavam um dinheirão. Você morrendo de fome, eu aqui com proteína fresquinha, não foge não, você tinha que me pagar caro. Mas acabaram, comeram o cinto, acabaram, comeram a sola dos sapatos, acabaram. Não tinham mais o que comer, pegaram o couro dos mastros, era rijo, tinham que deixar 3, 4 dias na água. E comiam isso com quê? Serravam a madeira e comiam com serradura. Não foi fácil, mas valeu a pena. Nossa Senhora, Mas isso... esses detalhes eu não sabia. Então, até que finalmente, olha que também uma curiosidade, de terra à vista, 99 dias depois, ele atravessou o Pacífico. Os nativos vêm, trazem frutas, entre elas uma estranha, do tamanho da cabeça de um homem, até maior, e dentro tinha um líquido maravilhoso. Era o coco. Aqui não, o Brasil não tinha coco, não era conhecido. Ele é conhecido como coco da Bahia, porque para aqui veio em 1535, então, muito depois, quando eles estiveram aqui há 500 anos, em 1519, ninguém conhecia. Bom, isso é apenas um outro detalhe, mas vamos responder à pergunta, por que é importante? O modo como você olha para o passado afeta a sua visão do futuro. Se você não sabe de onde vem, nem se orgulha disso, fica à deriva. Provavelmente não saberá para onde vai. Entende? Alguém deu, e eu gosto dessa imagem, a história é um estilingue. A gente puxa para trás, mas não para ficar aqui, é para ir lá para frente. Entende? Você, quando sabe, um foguete vai alto, porque realmente tem aquela base sólida que o impulsiona. Sim. Entende? As metáforas deles são válidas. Não podemos dirigir o vento, mas podemos ajustar as velas. Você está com uma dificuldade hoje, que isso te sirva de exemplo. Você está passando por uma dificuldade, não desista como eles. Agora também, não há bons ventos para quem não sabe para onde vai. Tenha um objetivo. Não que não seja um delírio, mas um sonho. E aí sim. Então, tudo isso, entende? É a nossa história. Você vai ficar o quê? Se sentindo humilhado ou meio para baixo porque para aqui só vieram bandidos, isso ou aquilo? Não. As páginas mais gloriosas da história da humanidade foram os seus avós que as desenharam. Isso não é ufanismo, porque, olha, nos 240 homens que estavam com Magalhães, ele idealizou, mas tinha espanhóis, o nosso italiano, além dos portugueses também, mas tinha gregos, tinha ingleses, tinha franceses, tinha alemães, tinha até um também já do Oriente, que era o escravo dele, o Henrique, que, segundo alguns, os primeiros a darem a volta ao mundo foi o Magalhães, que morreu nas Filipinas, mas onde já tinha estado com os portugueses. E o Henrique tinha nascido por ali. Sim. Deixa eu te falar uma coisa. A gente está no finalzinho do programa. Eu queria que você falasse desse projeto de levar teatro para as escolas estaduais, contando essa história. Exatamente. Eu já fiz uma apresentação do Navegar é Preciso, a primeira volta ao mundo, na Escola Naval. Fiz também em Brasília, fiz então na Secretaria Estadual de Educação e me coloco à disposição para que realmente o máximo de gente ligada à educação, e não só os empresários também, mas possam ter esse contato. Realmente, isso mexe lá dentro, isso está no nosso DNA. A Não, escola e você é um Sagres era a NASA da apaixonado, época. sabe muito. Eu ia até comentar com o Álvaro, assim, o Álvaro vai querer te levar lá para a escola dele. Com Porque prazer, a gente com fica... prazer. Exato, imagina, tem que levar, entendeu? Tem que levar esse espetáculo, tem que levar essa informação para o maior número de pessoas possível. Isso, sim. E A sobretudo gente- até dezembro, porque chega dezembro, todo mundo vai falar Magalhães entrando na Baía de Guanabara,
E nós Pois aqui... é. Então, a última, porque eu sei que você tem um caminhão de histórias, mas em meio minuto para você contar assim, o mais importante, para depois a gente não terminar aqui, você falar, poxa, eu devia ter falado aquilo. Eu falar assim, agora não dá mais. Vai lá. Eu falaria aos professores o seguinte. Todos os ramos da ciência, foi a epifania da ciência, se desenvolveram com essa viagem. Você é um professor de história, de astronomia, de biologia, de zoologia, do que for. Use esta ocasião e mostre, abra os olhos a esse novo horizonte. Fazendo 500 anos. Exatamente. Como curiosidades, quando, na volta, eles pararam em Cabo Verde, no dia 9 de julho, quarta-feira, na ilha disseram, não, hoje é 10 de julho, quinta-feira. Foi a primeira vez que eles se deram conta, há 500 anos, que viajando para o Ocidente, ao voltar, você ganha um dia. Isso só mais de 100 anos depois foi resolvido com a criação da linha na mudança de data. Quando você passa por ali, em Ocidente, não adianta o relógio 1 ou 2 horas, quando vamos aos Estados Unidos ou para a Europa, é um dia. Então ali o Antônio Pigafetta, o nosso amigo Pigafetta, esse jovem, há 500 anos se tocou, que realmente, dando a volta ao mundo, 80 mil quilômetros eles fizeram, não é? Mas o mundo não era mais o mesmo. Nós hoje temos que vencer a distância, não mais do mar, essa já foi, o mar agora abraça a terra, mas a distância que nos separa uns dos outros. E temos ali belas histórias também para contar. Muito bom, muito bom. A gente está tão perto e tão longe. Álvaro, considerações finais. Essa lição é muito importante, né? Ver a obra que o Tony está desenvolvendo, porque mostra que é possível você fazer aquilo que tanto se fala, mas eu acho que muitas pessoas ainda não entendem o que é a multidisciplinaridade. Tá? Você tem a literatura, você tem a poesia, você tem o teatro e você tem a história. Tá? E você, com isso, quando ele fala, por exemplo, Cabo Verde, Molucas, isso dá também, deveria dar na criança, no estudante, o desejo de entender um pouco de geografia também, de pegar o mapa para saber. A internet hoje em dia está lá, o mapa da viagem de Magalhães, está tudo bonitinho escrito, todo Se a gente caminho. orientar bem, desperta isso. A questão é a forma, como a gente vai fazer. E uma coisa só para finalizar, para você ver como é que a história é importante. Uma vez eu soube que na Suíça, para você se tornar um cidadão suíço, você obrigatoriamente tem que prestar uma prova da história suíça. Se você não souber história suíça, você não se torna um cidadão suíço. Interessante. Ou seja, uma das coisas para você se tornar um cidadão é você conhecer a história do seu país. Com certeza. Agora, se nós não somos cidadãos, a gente não liga para isso, porque o Sérgio Buarque de Holanda, ele diz no livro dele, Raízes do Brasil, uma coisa que é muito interessante. O brasileiro muitas vezes se sente estrangeiro na terra dele. Ou seja, ele não é daqui, ele não sente o pertencimento daqui. Ora, se você não se sente pertencente a uma família, você não pertence àquela família. Se você não se sente pertencente àquele país... o sentimento está muito ligado ao que é. Ao que é. Então, se você não sente pertencimento, o que é que me interessa saber a história disso aqui? Eu não sou daqui, eu não sou de lugar nenhum. Então... mas a gente está falando até de uma história que é do mundo. É do mundo. Que passa por aqui, Exatamente. que a gente está envolvido, mas que é do mundo. Gente, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho. A gente vê a paixão aqui. Claro. Obrigado. Obrigada, Álvaro. Também. Parabéns pelo trabalho também. Estou aqui com 2 feras, dá para gravar 10 programas. Voltem sempre para a gente gravar mais. Obrigado. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá. Nasruddin estava embaixo de um poste de luz procurando algo. Catava. Um amigo dele passou e falou assim: ô Nasruddin, tá fazendo o que é isso, gente? Oxe, tô procurando minha chave, né? Caiu e eu tô catando. Aí um amigo dele disse: vou te ajudar. E tá aqui, cata daqui, cata dali, cata daqui, cata dali. Quando de repente o amigo resolveu perguntar a ele: ó, Nasruddin, tu tem certeza que essa chave caiu aqui mesmo? Aí ele falou assim: olha, a certeza que eu tenho é que ela caiu dentro de casa, mas é que dentro de casa tá escuro, né?